Sabe quando a vida parece levar a gente pro fundo do poço só para testar até onde conseguimos respirar? Foi exatamente assim com Helena. Ela caminhava pela calçada como quem carrega o mundo inteiro nos ombros. O bebê dormia no colo, encolhidinho, embrulhado num cobertor velho que já não segurava mais o frio da manhã. O vento batia forte e cada rajada fazia a mãe apertar ainda mais o filho contra o peito, como se quisesse protegê-lo do próprio destino. Helena não tinha mais ninguém. A mãe morrera cedo, o pai sumira quando ela ainda era criança, e o homem que jurou amar e cuidar dela simplesmente desapareceu no dia em que descobriu a gravidez. Desde então, tudo desmoronou. Ela perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu a coragem, só não perdeu o bebê. Ele era o único motivo para continuar. A barriga dela roncava, os olhos ardiam de tanto choro escondido, mas hoje ela tinha tomado uma decisão: pedir ajuda. Nem que fosse a última vez. E foi assim que, guiada por uma esperança quase teimosa, ela parou diante do portão enorme de uma das mansões mais famosas do bairro, a casa de Arthur Montenegro, o empresário que todo mundo respeitava, mas também temia. Diziam que ele tinha dinheiro suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa. Diziam também que ele não tinha coração. Helena respirou fundo. O bebê abriu os olhos devagar, como se percebesse o medo dela. "Vai dar tudo certo, meu amor. A mamãe promete." Ela sussurrou, mesmo sem acreditar na própria promessa. Tocou a campainha. Um segurança abriu o portão com expressão fria, como se já estivesse cansado dela antes mesmo de ouvir seu nome. "O que você quer aqui?" perguntou sem nenhuma gentileza. Helena engoliu seco. "Preciso falar com o dono da casa. É importante. É sobre trabalho. Qualquer coisa. Eu só preciso de uma chance." O homem a olhou como quem examina um problema. E, sem dizer nada, virou as costas para avisar Arthur. Helena ficou lá, parada, tremendo entre medo e esperança, sem imaginar que aquele momento, aquele simples toque de campainha, mudaria a vida dela para sempre. Helena esperava do lado de fora, segurando o bebê com força, tentando ignorar o olhar desconfortável das pessoas que passavam pela rua. Ninguém sabia o que ela estava enfrentando, mas todos julgavam pelo mesmo motivo: a roupa simples, o rosto cansado, o choro do bebê que começava a incomodar. Quando o portão finalmente se abriu outra vez, não foi o segurança que apareceu. Foi ele, Arthur Montenegro. Alto, impecável, terno alinhado, expressão dura. Aquele tipo de homem que parecia carregar arrogância no próprio perfume. Ele caminhou até Helena como se estivesse indo resolver um incômodo, não atender um ser humano. "Pois não?" ele disse sem disfarçar o tédio. Helena tentou sorrir, mas a voz saiu frágil. "Senhor Arthur, eu sei que o senhor não me conhece, mas eu estou precisando muito de um trabalho. Qualquer coisa. Eu limpo, cozinho, organizo, cuido do jardim. Eu faço de tudo, só preciso de uma chance." Ele ergueu uma sobrancelha. "Uma chance?" repetiu com ironia. "E você acha que dá para trabalhar com isso aí?" Apontou para o bebê, como se fosse um problema, não uma criança. O bebê começou a gemer, incomodado pelo vento. Helena balançou-o com carinho, tentando acalmá-lo. Arthur suspirou impaciente. "Pare com isso, está me dando dor de cabeça. Se não consegue controlar nem o próprio filho, como quer controlar um emprego?" O rosto de Helena queimou. Ela queria responder, mas sua voz ficou presa na garganta. Ele continuou. "Olhe, moça, eu não tenho tempo para dramas. Se você está nessa situação, a culpa é sua. Hoje em dia só passa fome quem quer." A frase caiu como uma pedra no peito dela. Helena sentiu os olhos encherem, mas respirou fundo para não chorar na frente dele. "Eu juro, senhor, eu só preciso de um trabalho. Eu não quero esmola, só uma oportunidade." Ele ergueu um passo para trás como se estivesse criando distância. "Oportunidade? Eu não dou oportunidade para quem faz más escolhas. E, sinceramente, você parece ser especialista nisso." O bebê começou a chorar mais alto.
Helena apertou o bebê contra o peito, como se pudesse protegê-lo das palavras. E foi naquele instante, naquela pequena fresta de silêncio entre um choro e outro, que ela percebeu. Aquele homem não tinha a menor intenção de ajudá-la. E ainda assim, ela ficou. Porque o desespero fala mais alto que o orgulho. Helena respirou fundo, tentando juntar os pedaços do próprio orgulho antes que ele caísse ali mesmo, no chão frio da entrada da mansão. O bebê chorava com mais força, e ela sentiu o corpo tremendo não só pelo frio, mas pelo medo de voltar para a rua sem nada. Senhor, por favor, eu não tenho mais onde ficar. Ontem à noite eu e o meu filho dormimos na rodoviária. Ele está doente, eu sinto. Ele não para de tremer. Por favor, eu faço qualquer coisa. Só preciso de um emprego. Faxina, lavar roupa, cuidar de alguém. Qualquer coisa, eu imploro. Arthur cruzou os braços, olhando para ela como quem assiste a uma cena inconveniente. Um sorriso torto surgiu no canto da boca dele. Um sorriso que não tinha nada de bondade. Você acha mesmo que eu vou contratar alguém que mal consegue cuidar de si mesma? Ele disse, com um tom de ironia tão frio que pareceu cortar o ar. Olhe para você. Você é... Ele hesitou, procurando a palavra. Desorganizada, frágil e, sinceramente, ingênua. Helena engoliu seco, lutando para não chorar. Não sou fraca, senhor. Só estou passando por um momento difícil. Momento difícil? Arthur riu. Riu. A risada dele ecoou pelo jardim da mansão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Rir da miséria de alguém? Você acha que eu cheguei onde cheguei tendo momentos difíceis? Eu lutei, trabalhei, fiz escolhas certas. Você, claramente, não. As palavras atingiram Helena como tapas invisíveis. Ela apertou o bebê com mais força, sentindo o choro dele vibrar contra seu peito. Eu só queria uma chance. Arthur levantou uma mão, mandando-a calar a boca. Chega! Eu não sou abrigo, não sou instituição de caridade. Se veio aqui esperando que eu resolvesse sua vida, está perdendo seu tempo. Aliás, ele deu um passo para frente. Não é melhor procurar o pai dessa criança? O tom dele era venenoso. É mesmo. Ele deve ter fugido, né? Como todos os homens fazem quando percebem na furada em que se meteram. Helena sentiu o coração cair. Ele falava com tanta crueldade, tanta certeza, como se soubesse da vida dela inteira. O pai dele não quis ficar. Ela disse baixinho, tentando manter alguma dignidade. Arthur deu uma risada curta. É claro que não quis. Olhe seu estado. Quem ficaria? O bebê, assustado pelo tom alto, começou a chorar mais forte ainda. Arthur revirou os olhos. Ótimo. Agora, além de mendiga, você é barulhenta. Quer saber? Você está atrapalhando meu dia. Faça o favor de... Ele deu um passo para trás, preparando o golpe final. A frase que iria quebrar o coração dela de um jeito que ela nunca esqueceria. E mesmo assim, Helena não saiu. Porque quando uma mãe está desesperada, ela tenta até o último fio de esperança. Arthur respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo muito sábio, quando na verdade só despejaria veneno. Ele olhou para Helena de cima a baixo, não como quem enxerga um ser humano, mas como quem avalia algo inconveniente que precisa ser removido. Você precisa entender uma coisa. Gente como você não entra na minha casa, não trabalha para mim, não faz parte do meu mundo. Eu não tenho obrigação de resolver sua vida. Se você chegou até aqui, é porque fez escolhas erradas. E agora está pagando por elas. Helena apertou o bebê contra o peito, os olhos marejando. Eu só pedi uma chance. Por favor. Ele está com febre. Arthur fez um gesto impaciente com a mão. Isso não é problema meu. Se vire. Você já perdeu tempo demais aqui. Helena tentou dar um passo à frente,
num último rasgo de coragem ou desespero. Nem ela mais sabia. Senhor, pelo amor de Deus, se o senhor me deixar trabalhar 1 mês, eu aceito qualquer valor. Eu só preciso alimentar meu filho. Ele não tem culpa. Arthur a interrompeu com um olhar de desdém tão profundo que fez o ar parecer mais pesado. Eu não vou repetir. Vá embora. E quando ela hesitou, por 1 segundo apenas, porque toda mãe hesita quando está lutando pelo filho, Arthur estalou os dedos. 2 seguranças surgiram na mesma hora, grandes, frios, inflexíveis. Tirem ela daqui, ele ordenou, como se estivesse mandando retirar lixo acumulado. Helena deu 2 passos para trás, instintivamente. Não, por favor, eu vou. Só não me toquem, ele está doente. Cuidado com ele, por favor. Mas já era tarde. Um dos seguranças puxou o braço dela com força. O bebê se assustou e começou a chorar desesperado. Aquele choro agudo que corta o coração de qualquer pessoa, menos de Arthur. Helena caiu de joelhos, tentando se equilibrar, protegendo o bebê com o corpo inteiro. Vocês não precisam fazer isso. Eu só pedi ajuda. Ela gritou, a voz rasgando. Pessoas na rua começaram a olhar. Algumas filmaram, outras sussurraram. Ninguém ajudou. O outro segurança a ergueu pelo braço, arrastando-a até ao portão. A chuva fina que começara minutos antes, agora engrossava, molhando o cabelo, o bebê, o cobertor fraque que não segurava mais o frio. Helena tentou se virar para Arthur, talvez para tentar uma última súplica, mas o portão já estava fechando. A última coisa que ela viu foi o rosto dele. Frio. Distante. Satisfeito. O portão bateu com força. O som ecoou como uma sentença. Helena caiu na calçada encharcada, abraçando o bebê com tudo o que tinha. E ali, naquela chuva pesada, com o coração despedaçado e a alma esmagada, ela entendeu. Naquela casa, ela nunca teria chance. Naquele homem, nunca existira compaixão. Mas o destino... o destino... Estava só começando a escrever a queda dele. A chuva engrossou tão rápido que parecia até castigo. Helena caminhava pela calçada, segurando o bebê com toda a força que tinha, tentando impedir que as gotas pesadas atingissem o rostinho dele. O cobertor velho já não servia para nada. Estava encharcado, pesado, quase gelado. Cada passo era uma luta entre cair e continuar. Ela tentou abrigo embaixo de uma marquise, mas o dono do comércio fechou as portas na cara dela, dizendo que não queria confusão. Tentou o banco da praça, mas 2 rapazes a expulsaram dizendo que gente assim espanta os clientes. Até uma igreja, que sempre foi símbolo de misericórdia, estava trancada. Helena sentiu o desespero apertar o peito como uma mão invisível. Meu amor, aguenta só mais um pouquinho. A mamãe está tentando. Ela sussurrava, mas o bebê chorava de um jeito diferente. Um choro fraco, rouco, que cortava qualquer esperança. Ela encostou na parede fria de um edifício e tentou cobrir o bebê com o próprio corpo. O vento estava gelado e o pequeno tremia sem parar. Helena beijou a testa dele, sentindo a febre. Alta, muito alta. Não, por favor, ela murmurou, o pânico tomando conta. Fica comigo, por favor, meu filho, fica com a mamãe. O choro do bebê virou um gemido baixinho, um som que nenhuma mãe deveria ouvir. Helena procurou ajuda em cada rosto que passava, mas todos desviavam. Alguns por medo, outros por indiferença, e alguns por pura crueldade. Foi quando um motorista abriu o vidro do carro e gritou: "Vai para casa, mulher! Quer viver de pena dos outros!" Depois acelerou e foi embora, deixando um rastro de água suja que respingou nela. Helena sentiu o corpo estremecer. Sentiu vergonha, dor, humilhação, a mistura de sentimentos que só quem está no fundo do poço conhece.
Quando a chuva começou a virar garoa, ela encontrou um ponto de ônibus vazio. Sentou-se ali, o bebê no colo, cantando baixinho a mesma música que sua mãe cantava quando ela era pequena. A voz saía fraca, trêmula, mas era tudo o que ela tinha. Dorme, meu amor. A mamãe tá aqui. Mas por dentro, ela se despedaçava. A madrugada avançou lenta, cruel, gelada. E em um momento de silêncio pesado, Helena olhou para a escuridão e disse algo que nem ela acreditava mais. Amanhã vai ser melhor, eu prometo. Mas o vento frio, o corpo tremendo, o bebê ardendo em febre, tudo dizia o contrário. Ela só não imaginava que o destino estava prestes a mover a primeira peça que mudaria tudo. O dia começou antes do sol nascer, mas para Helena a madrugada nunca tinha terminado. Ela estava sentada no banco frio do ponto de ônibus, o corpo todo dolorido, o olhar perdido e o bebê ainda gemendo baixinho contra o seu peito. A febre não diminuía, pelo contrário, ela sentia a respiração dele cada vez mais quente, cada vez mais fraca, e isso cortava a sua alma. Quando o céu começou a clarear, Helena tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Estava tonta, cansada, esgotada. Me desculpa, meu amor. A mamãe está tentando. Ela sussurrou, embora a própria voz tremesse de medo. Foi nesse momento que uma voz suave cortou o silêncio. Moça, você está bem? Helena levantou a cabeça devagar. À sua frente estava uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque simples. Carregava uma sacola de mercado e usava um casaco velho, mas limpo. Os olhos dela não tinham julgamento, tinham preocupação. E isso, naquele momento, foi quase insuportável para Helena, porque gentileza, quando estamos machucados, costuma abrir feridas ainda mais fundo. Eu só preciso que ele melhore, Helena conseguiu dizer, mostrando o bebê que agora respirava rápido e difícil. A senhora imediatamente deixou a sacola no chão e tocou a testa da criança. Meu Deus, ele está ardendo. Ela olhou para Helena com um choque genuíno. Você passou a noite aqui? Helena baixou a cabeça como se aquilo fosse uma culpa. Ninguém deixou a gente ficar. A voz dela se partiu ao meio. A senhora respirou fundo, como quem tenta segurar a indignação. Levanta, meu bem. Vocês vão comigo agora. Helena arregalou os olhos. Não quero incomodar. Incomodar é ver um bebê desse jeito e fingir que não viu. Vamos, agora. Ela estendeu a mão. E Helena segurou. Com medo, gratidão e um alívio tão grande que quase a derrubou. Caminharam até um sobradinho simples no fim da rua. Era pequeno, antigo, mas tinha algo que Helena não via há muito tempo. Calor. A senhora, que mais tarde ela descobriria se chamar Dona Rosa, ajeitou o bebê na cama, trouxe toalhas quentes, chá, um remédio de febre. Fica tranquila, minha filha, ele vai ficar bem. E pela primeira vez em muito tempo, Helena soltou o ar que vinha segurando dentro do peito. Chorou, silenciosamente, como quem finalmente encontra uma brecha de descanso, depois de viver um pesadelo. Dona Rosa sentou ao lado dela e disse com firmeza: quem te tratou assim, vai pagar. A vida não falha com quem é puro de coração. Helena não sabia, mas o destino já estava ouvindo. O bebê finalmente começou a respirar um pouco melhor após o remédio. Ainda estava febril, mas já não chorava de dor, só de cansaço. Helena permaneceu ao lado dele o tempo todo, segurando sua mãozinha, como se o simples toque pudesse impedir que o mundo o machucasse de novo. Dona Rosa preparava um mingau na cozinha. O som dos talheres batendo na panela ecoava pela casa pequena, trazendo um conforto que Helena não sentia há muito tempo. Quando a comida ficou pronta, a senhora colocou o prato na mesa e chamou: venha comer, minha filha. Você precisa de força para cuidar dele. Helena hesitou. A senhora já fez tanto. Eu não quero abusar. Abusar? Dona Rosa deu um sorriso triste.
Minha filha, quem viveu a vida inteira ajudando todo mundo sabe reconhecer quando alguém realmente precisa. E você foi tratada pior do que um animal lá fora. Isso não te torna um peso, torna você humana. As palavras foram tão inesperadas que Helena sentiu lágrimas subirem de imediato. Sentou-se, pegou a colher com mãos trêmulas e comeu devagar, como se cada pedaço lembrasse seu corpo que ele ainda tinha valor. Dona Rosa observou-a por alguns segundos, depois disse: "Me conte, o que aconteceu com você?" Helena respirou fundo, juntou coragem e contou tudo. Sobre o abandono, sobre a gravidez, sobre a perda do emprego, sobre dormir na rua com o bebê e, por fim, sobre Arthur Montenegro. Quando mencionou o nome, Dona Rosa parou de mexer no pano de prato. Os olhos dela mudaram, ficaram duros, sombrios, como se reconhecessem um fantasma. "Arthur Montenegro?" ela repetiu devagar. Helena sentiu. Eu fui até a casa dele ontem. Eu pensei que talvez ele pudesse me dar um trabalho. Mas ele me humilhou, ele me expulsou, mandou seguranças me arrastarem como se eu fosse lixo." Dona Rosa apertou o pano nas mãos. Eu imaginei. Havia dor ali, mas também havia raiva. "A senhora conhece ele?" Helena perguntou, surpresa. A senhora suspirou e se sentou à mesa. "Conhecer é pouco. Eu trabalhei naquela casa por mais de 15 anos. Fui governanta quando a mãe dele ainda era viva. Vi aquele menino crescer e vi o que ele se tornou depois que herdou tudo." A voz de Dona Rosa baixou. "Arthur sempre teve duas caras. A que aparece nas revistas e a que destrói vidas quando ninguém está olhando." Helena ficou imóvel. Cada palavra parecia se encaixar num quebra-cabeça que ela nem sabia que existia. "Ele nunca ajudou ninguém", continuou a senhora. "E quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Já vi gente chegando na porta dele implorando como você fez. Nunca estendeu a mão. Pelo contrário, ele tem prazer em pisar nos vulneráveis." Helena engoliu seco. "Mas por quê? O que ele ganha com isso?" Dona Rosa apertou os lábios, respirou fundo e respondeu: "Ele guarda um segredo, minha filha. Um segredo que, se vier à tona, acaba com ele." O ar pareceu parar. Helena sentiu um arrepio subir pela coluna. Talvez, só talvez, o que aconteceu naquela mansão não fosse apenas crueldade. Talvez fosse parte de algo muito maior, e estava prestes a ser desmascarado. Helena passou a manhã inteira observando o bebê dormir no sofá de Dona Rosa. A febre já não estava tão alta, mas a respiração ainda era pesada. Mesmo assim, havia algo diferente naquela casa. Pela primeira vez em semanas, ela sentia segurança, mesmo que fosse só um fiapo dela. Dona Rosa, por outro lado, parecia inquieta. Caminhava de um lado para outro, limpava o que já estava limpo, suspirava fundo. Helena percebeu. "A senhora está bem?" A senhora parou, segurou o olhar dela e disse com firmeza: "Você não merece o que aquele homem fez. Nenhuma mãe merece. E o que ele esconde não pode continuar escondido. Chegou a hora de enfrentar o passado." Ele nargarejou os olhos. "Confrontar? Eu? Dona Rosa, eu não tenho força nem para mim mesma." "Tem sim." A senhora interrompeu, colocando os ombros nela. "Você enfrentou a rua, enfrentou a chuva, enfrentou a fome e ainda está aqui de pé. Ele é só um homem. E homens caem." As palavras ecoaram fundo. Helena sentiu algo despertar dentro dela. Não era raiva, ainda. Era coragem misturada com dor. Dona Rosa ajudou-a a arrumar o cabelo, trocou o bebê com roupinhas limpas que guardava para emergências, e juntas elas saíram. O caminho até a mansão parecia mais longo agora, mais pesado, mas necessário. Quando chegaram diante do portão enorme, Helena congelou. Era o mesmo lugar onde ela havia sido humilhada, chutada para fora como lixo. O bebê se mexeu em seus braços como se sentisse o medo dela. "Estou com você", disse Dona Rosa firme.
Não dei um passo para trás. Hoje quem vai tremer é ele. O segurança, o mesmo de antes, abriu o portão surpreso ao ver Dona Rosa. Você aqui? Depois de tudo? Abra caminho ou eu mesma falo com o advogado da família. Você sabe o que isso significa. Ele hesitou e abriu. Ao atravessar o jardim, Helena sentiu o coração golpear o peito como martelo. Suas mãos tremiam. Suas pernas também. Mas ela não voltou. Arthur apareceu no topo da escada da entrada, arrumando as abotoaduras como se estivesse prestes a participar de uma entrevista. "O que é isso?" ele perguntou, irritado. "Quem deixou vocês entrarem?" Dona Rosa deu um passo à frente. "Nós viemos falar sobre o que você fez", ela disse. "E sobre o que você tentou esconder." Arthur riu, cruzando os braços. "Vocês acham que vão entrar aqui e... Fica quieto." A voz de Dona Rosa cortou o ar. Arthur nunca tinha ouvido alguém falar com ele daquele jeito. Helena também não. Ele ficou mudo. Por alguns segundos, ela sentiu que havia uma fenda no poder dele. Helena, com o bebê no colo, finalmente conseguiu erguer o rosto e dizer: "Você destruiu a minha vida. Mas hoje, eu não vim pedir nada. Vim devolver o que você jogou na minha porta." O silêncio se tornou pesado. Arthur ajeitou o colarinho, tentando recuperar o controle. "Eu não tenho nada com você. Nem com esse bebê. Vocês são um incômodo, só isso." O bebê, como se reconhecesse aquela voz, começou a chorar. E aquilo foi apenas o começo da queda dele. O choro do bebê ecoou pelo enorme salão de entrada como se fosse um lembrete de tudo o que Arthur tentou ignorar. Helena o embalava, tentando acalmá-lo, mas o pequeno estava agitado, inquieto, como se reconhecesse alguma coisa naquele lugar que nem ele sabia explicar. Arthur desceu os últimos degraus da escada com passos pesados, irritados. "Por favor, tirem essa criança daqui. O choro dele está me dando nos nervos", resmungou sem disfarçar o desprezo. O bebê chorou mais alto. Helena, com voz trêmula, respondeu: "Ele tem medo de você." Arthur riu. Um riso seco. "Medo? De mim? Nem sabe quem eu sou." Dona Rosa deu um passo à frente. "Sabe sim." Arthur lançou um olhar de gelo para ela. "Do que você está falando, velha?" Dona Rosa respirou fundo, como quem carrega anos de verdades guardadas. "Chegou a hora, Helena. Mostre a ele." Helena abriu lentamente a bolsa surrada que carregava desde o começo da história. Dentro havia uma caixinha de madeira, gasta, simples. Arthur franziu o senho, impaciente. "O que é isso?" perguntou. Helena abriu a caixa. Lá dentro havia uma foto antiga. Arthur, mais jovem, abraçado a uma mulher de uniforme simples. Helena, mais nova, sorrindo, sem perceber que aquele sorriso seria o último por muito tempo. Arthur ficou imóvel. O rosto dele mudou. Primeiro confusão, depois surpresa e, por fim, medo. Isso não significa nada?" Tentou dizer, mas a voz falhou. Helena aproximou a foto do bebê. E foi aí que aconteceu. O pequeno, com seus olhinhos ainda molhados de choro, olhou para a foto. Depois olhou para Arthur. E então, com a inocência que só uma criança tem, estendeu a mãozinha para ele e disse com dificuldade: "Papai, não machuca a mamãe." O mundo parou. Dona Rosa levou a mão à boca, emocionada. Helena ficou rígida, como se não acreditasse ter ouvido aquilo. Os seguranças se entrolharam, desconfortáveis. E Arthur empalideceu como se estivesse vendo um fantasma. O quê?" Ele gaguejou, dando um passo para trás, como se a palavra tivesse o empurrado.
O bebê repetiu, apontando a mãozinha. Papai. Arthur cambaleou. Apoiou-se no corrimão, incapaz de controlar a respiração. Isso é impossível. Mas não era. Helena encarou-o, as lágrimas finalmente caindo. Não de fragilidade, mas de libertação. Você se lembra agora? Ela perguntou, a voz quebrada. Ou quer que eu conte como você fugiu quando soube da gravidez? Quer que eu conte como você disse que eu atrapalharia sua carreira? Quer que eu diga como você me deixou sozinha enquanto eu carregava seu filho? Arthur encarou o bebê como se estivesse olhando para a própria consciência. O pequeno, inocente, encostou a cabeça no ombro de Helena e disse baixinho, como um sussurro que rasgou o peito de todos ali. Papai é ruim. Arthur sentiu aquilo como uma facada invisível. Toda a imagem que ele construiu, toda a arrogância, toda a frieza, desmoronou naquele instante. Porque nada destrói mais um homem do que ser visto pela pureza da própria criança. E ali, diante daquela verdade, Arthur percebeu que aquela criança era seu filho, e que ele havia tentado expulsar o próprio sangue na chuva, na rua, no sofrimento. O castelo dele começou a ruir naquele exato segundo. O silêncio que tomou a sala era tão pesado que parecia ocupar espaço. Arthur ainda encarava o bebê como se precisasse confirmar de novo e de novo que aquela palavrinha simples, papai, realmente havia saído daquela boca pequena. Era como se cada repetição enterrasse mais fundo a mentira que ele contou para o mundo e para si mesmo. Isso é um truque, ele murmurou, tentando recuperar o controle, mas a voz falhava. Vocês planejaram isso. Dona Rosa avançou um passo, firme como um muro. Planejar? Arthur, você fugiu da verdade a vida inteira. Mas criança não mente para proteger o orgulho de adulto. Helena respirou fundo. Eu não vim aqui pedir nada. Só queria que você soubesse a verdade. E que meu filho soubesse que o pai dele existe, mesmo que seja um homem incapaz de amar. Arthur sentiu aquilo como um golpe. O bebê começou a chorar de novo, não de medo, mas de desconforto, e Helena o balançou com carinho. A cena era tão simples, tão humana, tão distante do mundo arrogante de Arthur, que o impacto foi ainda maior. Ele tentou se recompor. Eu posso ajudar agora. Posso resolver isso. Helena levantou o rosto lentamente, e pela primeira vez seus olhos tinham força, não medo. Resolver? Ela repetiu. Você me chamou de lixo. Mandou me arrastar na chuva com seu filho no colo. Se o bebê tivesse morrido naquela noite, você dormiria tranquilo. Não venha falar de resolver agora. Arthur ficou sem palavras. E aí veio o golpe final. Dona Rosa tirou do casaco um envelope pardo, grosso, pesado, e colocou sobre a mesa de centro. Tá tudo aqui, disse ela. Comprovantes, depoimentos, registros do hospital, testemunhas da época, incluindo funcionários que você demitiu para encobrir o que fez. Hoje, tudo vai para a imprensa. Arthur empalideceu na hora. Você não faria isso? Já fiz, disse a senhora com calma cirúrgica. O celular dele vibrou. Depois vibrou de novo. E de novo. Mensagens, chamadas, notificações. A máscara finalmente caiu. Você destruiu a vida da sua funcionária, Dona Rosa continuou. E agora destruiu a imagem de pai, de homem, de empresário. As pessoas vão saber quem você realmente é.
e não haverá dinheiro suficiente para comprar de volta o respeito que você jogou fora. Arthur cambaleou até a poltrona, sem conseguir respirar direito. O que ele mais temia estava acontecendo. Helena ajeitou o bebê no colo, pronta para ir embora. Dona Rosa segurou a porta e olhou uma última vez para Arthur. Quando você expulsou essa mãe, você expulsou sua última chance de ser humano. Helena parou na porta, virou-se e disse com uma calma que doeu mais do que qualquer grito: Meu filho não precisa de você. E eu também não. A vida vai te devolver tudo o que fez. Multiplicado. E saiu. Lá fora, o sol finalmente apareceu, aquecendo o rosto dela e iluminando o bebê, que respirava melhor agora. Era como se o dia dissesse: acabou. Você venceu. Dentro da mansão, Arthur assistia seu império ruir. Contratos cancelados, imprensa na porta, antigos aliados o abandonando, imagens vazando, a verdade correndo pelas redes como fogo em palha seca. E o pior castigo de todos, a consciência. Porque nada pesa mais do que a voz de um bebê dizendo: Papai é ruim. Uma frase simples, mas que destruiu tudo o que ele fingiu ser.